Olá, seja muito bem-vindo a essa aula gratuita, onde nós vamos revelar como foi que geramos o faturamento de R$ 299.822,47 para um dos nossos clientes. Meu nome é Fernando Cartier e juntamente com a Luciana Duarte, nós somos sócio-proprietários hoje da Tete a Tete Soluções Corporativas, uma empresa de consultoria em marketing estratégico e marketing disruptivo. Até 2022, nós vamos profissionalizar as boas empresas que realmente querem dar uma guinada aí nas vendas dos seus negócios, sem que para isso precise investir rios de dinheiro contratando estratégias enlatadas de agências ruins. Se você ainda não sabe o que é uma estratégia enlatada, basicamente são aqueles pacotes pré-prontos de posts no Facebook, Instagram, com adicional de aumento de seguidores que algumas agências ruins vendem freneticamente, sem se aprofundar necessariamente no contexto da empresa, no business da empresa. Nos últimos meses, eu e minha sócia, nós atendemos mais de 150 empresas dos mais variados nichos, área médica, escolas de inglês, óticas, agronegócios, na área de transporte, varejo, e a partir dessas experiências, nós desenvolvemos uma sensibilidade extremamente eficaz quando o assunto diz respeito ao que funciona dentro do contexto de marketing e o que não funciona aí para uma determinada empresa, dependendo do nicho específico. Então, o conteúdo que você vai ter acesso nesta aula é apenas uma amostra prática do que pode ser feito dentro de um processo de consultoria, para que você entenda de forma prática isso. Pois o nosso objetivo aqui é que você, como empresário, amplie a sua visão, podendo assim tomar melhores decisões estratégicas na área de marketing aí da sua empresa. Esta aula que você está tendo acesso, ela é dividida em 3 tópicos principais. E dividir a aula em 3 tópicos foi a maneira que nós encontramos de compartilhar com você um conteúdo de altíssimo valor agregado, organizado e de forma objetiva, para que você tenha uma fácil compreensão. E antes que você continue assistindo esse vídeo, é muito importante que você saiba se esse conteúdo que eu vou compartilhar realmente faz sentido para você ou não. Não adianta você ficar perdendo tempo se a aula não faz sentido para você, concorda? Essa aula ela foi desenvolvida para empresas e prestadores de serviços que estejam investindo ou prestes a investir pelo menos 5% do total do faturamento anual em ações de marketing para terem melhores resultados em vendas, autoridade, brand da marca. Serve também para empresas que já possuem algum tipo de vínculo contratual com alguma agência de marketing ou mídias sociais, ou seja, que está amarrada a algum tipo de empresa nesse sentido. E por último, serve também para empresas ou prestadores de serviços que não estejam atrás de uma fórmula mágica, de um método milagroso que vai fazer a empresa explodir de vendas usando a internet da noite para o dia. Se você quer isso, essa aula não é para você. O que eu vou compartilhar com você aqui é o resultado prático que nós geramos para um dos nossos clientes após ele passar por um processo profissional de consultoria especializada em marketing. E no final dessa aula você vai saber se o que nós ensinamos pode ou não ser aplicado aí dentro do contexto atual do seu negócio. Nessa primeira etapa da aula, nós vamos conversar sobre as possibilidades que o marketing digital pode proporcionar para um negócio que ainda não está inserido dentro do contexto digital. E para que a gente possa deixar isso de fácil compreensão, para que possa ser entendido com muita clareza, eu trouxe um exemplo onde eu vou mostrar para você como que uma loja física que vende carros pode dobrar ou até triplicar suas vendas investindo muito menos em marketing do que se possa imaginar. Então agora a gente vai para o nosso exemplo fictício. Imagine que a sua empresa é uma loja física que vende 10 carros e a sua meta de vendas é 10 carros por mês. Para que a sua empresa alcance essa meta de venda aí de 10 carros por mês, os seus funcionários eles precisam atender de forma presencial mais ou menos 400 pessoas por mês, o que daria uma média aí de 40 atendimentos para cada uma venda de um carro. Para atrair essas 400 pessoas, esses 400 potenciais clientes para a loja, você precisa criar ações de marketing para que possa gerar demanda, como por exemplo, fazer anúncios na TV, anúncios no outdoor, panfletagem, anúncios em rádios, e vamos imaginar aí que o seu custo mensal em ações para atrair essas 400 pessoas circula na casa de R$40 mil por mês, o que daria um custo em média de venda, cada venda que você faz, de R$4 mil de maneira prática, Ou seja, para vender um carro você tem aí o custo de R$4 mil. É o seu custo de aquisição por cliente. E agora eu quero que você suponha que a loja física
ainda não use meios digitais para aumentar suas oportunidades de venda, para atrair as pessoas. Imagine se fosse possível atrair 5.000 potenciais clientes por mês para sua loja, ao invés de 400 potenciais clientes para bater a meta de venda desses 10 carros. Imagine também que o investimento fixo mensal para atrair essas 5.000 pessoas não fosse de R$40 mil, mas apenas com R$1.000 você pode gerar essas mesmas oportunidades aí, só que 5.000 pessoas você leva para a loja. Seria fantástico, não é mesmo? É tão fora da realidade de alguns empresários que ainda não usam o meio digital para fazer negócios, que o que eu falo aqui, de repente, às vezes pode ser até um pouco confuso, difícil de acreditar. Mas saiba que fazer isso já é totalmente possível. E eu vou te explicar agora de forma prática como você, empresário, poderia resolver esse problema, diminuir o seu custo de investimento e aumentar o seu número de oportunidades. Na internet, existem dezenas de estratégias e ferramentas que podem ser usadas pelas empresas para aumentar as oportunidades de vendas de um negócio. Essas estratégias e ferramentas, quando combinadas, formam o termo que conhecemos como marketing digital. Neste caso específico, poderíamos usar uma plataforma do Facebook, mais especificamente a parte do gerenciador de anúncios, que é uma parte oferecida pelo Facebook para que empresas promovam anúncios dos seus produtos ou serviços. Dentro do gerenciador de anúncios do Facebook, tem uma ferramenta de criação de públicos semelhantes. E essa ferramenta ela consegue criar o que chamamos de público lookalike. Como que seria isso de forma prática? Se você tivesse em mãos nesse momento 200 e-mails ou 300 e-mails de pessoas que já compraram carros na sua loja, você pode fornecer esses e-mails para o Facebook usando a ferramenta de criação de públicos, e aí é possível criar um público semelhante de mais ou menos 1 milhão de pessoas ou mais, exatamente com as mesmas características comportamentais das pessoas que já compraram algum carro e principalmente que fizeram pesquisas pela internet. E se você criar anúncios no Facebook para passar para essas pessoas que possuem as mesmas características das pessoas que já compraram carros, você dá um tiro de sniper, porque você está levando a oferta para uma pessoa que é altamente qualificada e a probabilidade dessa pessoa entrar em contato é muito maior. Você consegue perceber o poder disso que eu estou falando para você? Seria como dar um tiro literalmente de sniper, dar um headshot na cabeça do seu cliente de perfil ideal. E dependendo do público-alvo e do tipo de negócio do mercado que você atua, seria possível investir R$1.000 para atingir esses 5.000 potenciais clientes. É claro que ainda assim existe uma série de fatores que devem ser levados em consideração dentro do contexto, como por exemplo, qual é a oferta que você estaria promovendo para essa audiência mega qualificada, qual seria o formato ideal da sua comunicação junto a essa audiência e se estaria atacando as dores dessas pessoas de fato, né? Se elas estariam se identificando com o que você está promovendo. Se você teria ou não estrutura também para receber esses agendamentos de visitas, podendo filtrar as melhores oportunidades, aquelas que demonstrassem um nível maior de interesse em comprar os seus carros, considerando esse exemplo fictício. Só com esse rápido exemplo, eu te provei, por A mais B, que é possível gerar mais oportunidades de vendas por um custo muito menor quando utilizado em ações de marketing estratégicas. E concluindo essa primeira parte, agora vamos para a segunda parte, onde eu vou compartilhar com você qual foi o exato caminho que a gente fez com um dos nossos clientes para que ele saísse do faturamento de 0 para R$ 299.822,47. Esse cliente em questão, eu não vou citar o nome por motivos óbvios, mas eu vou dar bastante detalhes para que você possa entender melhor o contexto no qual ele estava inserido naquele momento. Essa é uma empresa de treinamentos que atua no mercado de medicina e quando essa empresa nos procurou, ela contratou uma das nossas consultorias chamada Advance, que é um dos nossos serviços de consultoria que a gente oferece hoje, que é vendido aqui na Tete a Tete Soluções Corporativas. Durante o processo de aplicação da consultoria, a gente analisou os pontos fracos do negócio, ou seja, aqueles problemas que impedem com que a empresa não cresça como deveria crescer. E nesse processo a gente também identificou algumas oportunidades de melhoria relacionadas aos canais de vendas que estavam sendo usados e principalmente os que poderiam ser potencializados. A consultoria Advance é uma análise 360 graus do negócio e ela é feita literalmente de cabo a rabo, pois é somente assim que a gente consegue contribuir com a nossa expertise em marketing para ajudar
ajudar as empresas a venderem mais usando o poder da internet. Então, quando a gente analisou a fundo essa empresa, nós reunimos uma série de informações qualitativas e muitas delas precisariam de um diagnóstico quase que de imediato. Eu vou compartilhar com você agora algumas dessas informações que nós descobrimos durante o processo de consultoria com esse cliente. Primeira coisa, essa empresa ela atuava com treinamentos presenciais. Tinha um site institucional criado, mas não tinha tráfego, ou seja, não tinha uma demanda de pessoas acessando e conhecendo melhor sobre os cursos que estavam sendo ofertados naquele site. Segundo, a empresa ela não possuía um mix de produtos para atender as diferentes demandas de pessoas, de consumidores. Só existia um único curso presencial, ele era realizado 1 ou 2 vezes por ano, com muita dificuldade para que a turma fosse fechada, para que tivesse um número mínimo de alunos. Terceiro, essa empresa ela não possuía audiência, as pessoas acompanhando as suas redes sociais, comentando, consequentemente, tudo que era publicado nas redes sociais não era visto por ninguém, porque ninguém via, né? Quarto, a empresa ela fazia uso do que chamamos de estratégias enlatadas, que são pacotes de posts que as agências ruins vendem e colocam goela abaixo das empresas, sem que necessariamente essas agências ruins façam com esses clientes uma análise mais aprofundada para entender se faz sentido ou não usar uma determinada estratégia. Algo que já é feito, por exemplo, dentro de um processo de consultoria, como esse que eu estou compartilhando com você. Quinto, durante o processo de consultoria, nós identificamos que o cliente possuía uma lista de 12 mil e-mails. Essa lista ela foi criada a partir de workshops e palestras que a empresa tinha dado nos últimos 5 anos de forma presencial. E após a gente identificar esse cenário, a gente criou alguns diagnósticos que foram rapidamente sendo implementados por essa empresa. Como, por exemplo, a primeira coisa feita foi que a gente fez com que o cliente demitisse essa agência ruim que vendia essas estratégias enlatadas. Como curtidas e reações não pagam boletos, esse cliente ele precisava de um planejamento profissional de marketing que lhe permitisse atuar com a criação e implementação de campanhas voltadas para gerar vendas, gerar faturamento. Segundo, nós desenvolvemos novos produtos. E assim constituímos novas ofertas para que essa empresa ela pudesse atender os 3 tipos de potenciais clientes que estavam procurando aquela empresa naquele exato momento. Os clientes podem ir até o local do treinamento de forma presencial, na data do horário pré-estabelecido. Esse é um primeiro tipo de público que estava procurando. O segundo tipo de público eram os clientes que só conseguiriam fazer o treinamento de forma online, a partir de uma área de membros, para que eles pudessem acessar as aulas quando quisessem, por um período de 12 meses, seja do celular, do tablet ou do computador. E o terceiro tipo de cliente, de potencial cliente que estava procurando a empresa, era aquela demanda de clientes que não poderiam ir de forma presencial ao curso, mas que topariam, por exemplo, fazer uma transmissão ao vivo no dia do evento presencial, podendo inclusive interagir com os palestrantes, fazer perguntas, deixar comentários. A terceira coisa que nós fizemos nesse projeto foi planejar uma campanha com foco em geração de vendas. Foi um lançamento via e-mail marketing, disponibilizando um vídeo estratégico de vendas, criado a partir de uma técnica chamada copywriting. E quando a gente resolveu escolher o uso do e-mail marketing, foi definido levando em conta o fato do cliente já ter esses 12 mil e-mails, super quentes, porque eles eram colhidos de forma presencial. Então, tudo o que precisaria ser feito era enviar e-mails com conteúdo para aquecer essa audiência antes que eles recebessem uma primeira oferta de vendas, uma pegada um pouco mais agressiva, para tentar vender um produto deles. E assim foi feito. A gente criou 4 conteúdos para estimular o engajamento e a abertura de e-mails, porque a lista estava fria, ela não tinha uma abertura muito legal, uma taxa de abertura e nem de clique. E quando a gente entendeu que os números da abertura e de cliques nos links eles foram melhorados, aí então a gente enviou um e-mail com uma pegada um pouco mais agressiva com esse vídeo de vendas. Esse vídeo de vendas ele foi enviado, ele era autoexplicativo e contava em detalhes, principalmente das novas opções do formato do curso que estavam sendo disponibilizadas naquele momento, juntamente com uma oferta irresistível de 25% de desconto para as 100 primeiras pessoas que aderissem ao curso em um dos novos formatos. Esse único e-mail de vendas com esse vídeo estratégico foi responsável por mais de R$100 mil em vendas em apenas 48 horas. E a partir deste faturamento, novas ações de marketing foram sendo desenvolvidas para que a gente chegasse então ao resultado de R$ 299.822,47. Você consegue perceber que nessa ação de vendas foram usadas
duas estratégias e uma ferramenta, eu vou te dizer quais são. As estratégias que foram usadas foram lançamento via e-mail marketing e criação de um vídeo de vendas estratégico usando uma técnica chamada copywriting. E a ferramenta em questão utilizada foi um disparador de e-mail marketing. Sabendo disso, faz jus ao significado do termo marketing digital, que é justamente a união de estratégias e ferramentas em prol de gerar resultados para uma empresa usando os meios digitais. Uma outra coisa que a gente fez para esse cliente foi, para que ele pudesse gerar um faturamento de forma automática, a gente criou um planejamento onde a gente construiu a autoridade digital dessa empresa. O cliente ele precisaria manter um trabalho, claro, de conteúdo para que pudesse gerar engajamento com a audiência que a gente ajudou ele a construir e depois isso começava a ser sentido dentro da empresa como vendas automáticas, porque as pessoas automaticamente entravam em contato. Isso permitiu com que a empresa continuasse escalando seus resultados em vendas sem depender da nossa consultoria ou da nossa assessoria de forma vitalícia. A gente criou um piloto automático para esse cliente. A partir do momento que uma empresa se torna líder de mercado, conquista autoridade, a tendência é que ela seja seguida e acompanhada por muitas pessoas e essas pessoas normalmente ficam mais propensas a comprar produtos ou serviços, mas isso leva tempo, é construído com planejamento profissional de marketing, pois o nosso objetivo é organizar a casa das empresas, criar um processo de vendas simplificado para que mais pessoas no negócio possam replicar e escalar cada vez mais, para que elas possam andar com as suas próprias pernas. Foi assim que esse cliente ele saiu do zero de faturamento para o faturamento de R$ 299.822,47. E as suas vendas elas continuam aumentando dia após dia. A partir do momento que esse cliente ele recebeu a nossa consultoria especializada, ele abandonou uma série de hipóteses baseadas em achismos e ele conseguiu crescer o seu negócio de forma profissional. Saiu do nível amador para um nível profissional. Então, se você tem um negócio e enfrenta desafios como, por exemplo, ainda não atua de forma profissional na internet, se você tem uma empresa e sente falta de um planejamento de marketing profissional, passo a passo, focado em gerar vendas reais, sem achismo, sem ficar gerando curtidas e reações que não pagam boletos. Se você, por exemplo, tem uma empresa que ainda está amarrada a alguma agência de marketing, mas se sente perdido, você sente que o resultado que está sendo gerado não está sendo satisfatório de fato para a sua empresa. Se você também, de repente, quer criar autoridade digital no seu nicho de atuação e não faz a mínima ideia por onde começar, nem sabe o que é esse tal de marketing digital. Se você tem um negócio e quer escalar seus resultados usando a internet, mas ainda de repente não possui processos de marketing para crescer com segurança o seu negócio. E também se você de repente tem uma empresa, pense em investir no canal da internet para prospectar mais vendas, mas que use uma estratégia profissional que funcione de fato. Se você quer ter resultados semelhantes, ter um direcionamento profissional na área de marketing e aumentar suas oportunidades de venda usando a internet, eu quero te deixar um recado. Você pode ter a sua empresa selecionada por mim e pela minha sócia para que a gente possa resolver os desafios que você enfrenta neste momento. Tudo que você precisa fazer é preencher uma aplicação que estará disponível no botão abaixo desse vídeo. É só clicar, preencher o formulário que você vai poder agendar uma reunião inicial comigo e com a minha sócia Luciana para que a gente possa entender melhor a sua necessidade e ver se realmente a gente consegue te atender. Infelizmente, nós não conseguimos atender todas as pessoas que entram em contato, pois a gente seleciona cada empresa de forma individual em que a gente vai atuar. É muita demanda, são muitas pessoas que nos procuram, então a gente dá uma atenção especial para as empresas sérias, as que realmente querem crescer, querem dar uma guinada nos seus negócios. Nós possuímos um limite físico de atendimento dentro dos nossos processos de consultoria. Isso nos impede de atender muitas empresas ao mesmo tempo. Então, se você ainda não conseguiu ter a sua empresa analisada por nós, mesmo após preencher o formulário, eu quero te pedir que você continue tentando, que conforme for liberando novas vagas, a gente vai adicionar novas empresas para que a gente possa fazer essa consultoria. Se ficar alguma dúvida referente a como a gente pode trabalhar junto e como que a sua empresa pode se tornar uma das 500 empresas que a gente vai profissionalizar o marketing dos seus negócios até 2022, você pode enviar um e-mail para contato@techatetesoluções.com.br. Eu quero também te agradecer por você ter assistido essa aula até o final e eu espero te ver em breve. Até mais!